Aumentou o número de casos da hepatite A. A capital paulista registrou este ano, entre janeiro e outubro, um aumento, olha só, de 960% no número de casos da doença em relação ao mesmo período do ano passado. A hepatite A ataca o fígado e pode ser ainda mais grave em adultos com mais de 40 anos. A maioria dos casos registrados este ano, 8 em cada 10, foi em homens de 18 a 39 anos. Para falar sobre o assunto, o repórter São Paulo recebeu hoje aqui no estúdio o doutor Antônio Eduardo Silva. Ele é professor da Unifesp. O que provocou esse aumento no número de casos da hepatite A? Então, na Europa, já existe desde 2011 a 2015 um aumento importante de casos de hepatite A, que esse ano foi observado aqui na capital, em São Paulo. Houve um aumento significativo de 9 vezes o número de casos em relação ao ano anterior. E a gente já tem aqui em São Paulo cerca de 600 casos notificados. A gente acredita que existam mais, já que alguns casos provavelmente não foram notificados, atingindo a população masculina. E já se conhece a fonte em cerca de 45% dos casos, já tem a epidemiologia estudada, que seriam homens que fazem sexo com homem. 10% a gente teria em pessoas que se contaminaram provavelmente com alimentação e cerca de 45% dos casos que ainda estão sob investigação. Mas a hepatite A não é transmissão por sangue. Então, o que aconteceria na relação sexual? É uma relação sexual... Qual é o provavelmente problema? É uma higiene, né? Higiene. Porque a hepatite A, ela é transmitida por via fecal oral, como a gente fala. Então, a eliminação do vírus é feita pelas fezes. Um dos grandes problemas é que o vírus começa a ser eliminado nas fezes 2 semanas antes da pessoa ficar com o olho amarelo, que seria antes dos sintomas, e mais ou menos umas 2 semanas depois. Então, a gente acredita que o período de transmissibilidade, principalmente no paciente assintomático, seja um grande problema. Não é uma coisa nacional, como eu falei em São Paulo, a gente tem surtos, inclusive no Chile e nos Estados Unidos, de pessoas que não viajaram para esses locais. E já se identificou na Europa que é um subtipo, subgenótipo 1A, que estaria causando essa epidemia entre homens que fazem sexo com homens. Então, a higiene é a palavra da ordem? É a palavra da ordem nessa situação. Algumas outras coisas, como algum tipo de prática, seria o uso de luvas, algumas outras proteções que poderiam ter, mas acho que basicamente o mais importante seria a higiene antes e depois da prática da atividade sexual. E no que diz respeito à alimentação também, né? Cuidar com o que vai beber, com o que vai comer. Em relação à alimentação, a hepatite A, classicamente, ela é transmitida por alguns alimentos contaminados, principalmente frutos do mar. A gente acredita que, principalmente em ostras, o vírus tem uma capacidade de se concentrar bastante. Então, em termos alimentares, os frutos do mar sempre foram os grandes vilões na transmissão da hepatite A. Hepatite B e C, o que a gente pode falar? A gente fala que a hepatite A e a hepatite E, elas são de transmissão preferencialmente fecal-oral. E a hepatite B e C, elas são de transmissão preferencialmente parenteral. Então, em relação à hepatite B, a hepatite B, ela pode ter 2 tipos de transmissão. Geralmente, a gente separa vertical e horizontal. Vertical seria a mãe que é portadora do vírus ou que teve hepatite B no último trimestre da gravidez, na hora que o bebê nasce, pode transmitir pelo sangue, em contato com o bebê. Então, essa criança deve ser imunizada logo ao nascer. E a gente tem a transmissão horizontal, que é a preferencial nos países ocidentais, que seria tanto por material contaminado, ou por transfusão, ou por acidente com agulha em profissional de saúde, e por via sexual. O vírus da hepatite B é transmitido de maneira muito fácil por via sexual. E a C? A C não, a C já é basicamente parenteral, como a gente fala, é transmitida por sangue e basicamente ou em transfusões, isso principalmente antes de 1993, quando houve um marco regulatório aqui no país, que os bancos de sangue são obrigados a testar a hepatite C, e pessoas que compartilham seringa. E isso daí a gente também vê que, apesar de mais recentemente não ser um tipo de prática comum entre os usuários de droga, no passado ocorreu bastante. E o que a gente pode falar no que diz respeito aos sintomas e no que diz respeito a tratamento e vacinação? Basicamente, quando a gente
se reporta a adultos, a gente sempre usa que 20% apenas das hepatites são ictéricas, ou seja, o olho fica amarelo, o xixi fica escuro e as fezes ficam brancas, popularmente como massa de vidraceiro. Muitas das hepatites agudas são anictéricas e passam como quadros virais. Entretanto, a gente tem as hepatites B e C que podem cronificar, ou seja, o vírus persistir no sangue por período superior a 6 meses. E nessa situação, alguns pacientes com B e uma porcentagem bastante importante de C podem progredir para fibrose e endurecimento do fígado em cerca de 30 anos de segmento. E aí, se não tem sintoma aparente, você vai descobrir quando a situação é grave? Na maioria das vezes, dos pacientes com a infecção crônica, você descobre ou porque eles foram doar sangue, né? Isso a gente, no nosso serviço lá na Escola Paulista de Medicina, é uma das grandes fontes que nós somos, os pacientes que são rejeitados em bancos de sangue porque a infecção foi identificada. A grande maioria não teve um quadro ictérico, nunca soube que teve hepatite e às vezes o paciente já está até numa doença avançada. Vacina tem para A e B, tem inclusive junta, tem vacinas mas não tem para A C. e B, isso, tem A separado, individual, B individual e a C a gente não tem vacina ainda. Porque muda muito, né? Isso, porque a gente acredita que as vacinas boas são aquelas que são contra o envelope do vírus, contra a capa. E o vírus da hepatite C, nessa região do envelope, ele tem muitas mutações no mesmo indivíduo, às vezes ao longo do tempo. Então é muito difícil o desenvolvimento de uma vacina para hepatite C.